faço, eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível e traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. E eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. A paz e a graça do Senhor Jesus seja com teu coração. Estamos dando início a mais um Conversa da Vida em estreia especial, e você hoje vai ser abençoado, edificado e convidado por um momento muito importante em nossa igreja, no Auditório Conexão Vida, que fica na Rua Augusto Severo 106, Centro, em Nova Friburgo. Portanto, fique ligado e fique abençoado. Eu vou pedir à nossa querida Cláudia para que possa orar neste momento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Jesus, para essa conversa, para que o Senhor possa nos dirigir, Senhor, e conduzir tudo que for falado aqui, Senhor. Nós colocamos também essa conferência diante de Ti, Senhor, porque nós confiamos que maior é o Senhor do que qualquer outra situação que possa acontecer para tirar os propósitos e os planos do Seu coração para a vida de cada adolescente que vai estar nessa conferência. Senhor, nós abençoamos todos esses dias de sexta, de sábado, de domingo, pedindo a Tua proteção, pedindo o Teu governo e a Tua soberania sobre as nossas vidas e a vida de cada adolescente que estiver ali. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Com gratidão que damos início, então. O que vai acontecer em nossa igreja é a conferência do Imersão, que você está vendo ali no fundo. E nós queremos que explique, o Diego possa explicar a razão desta conferência. Então, a paz do Senhor, igreja. O motivo dessa conferência o Senhor ministrou no nosso coração de estar trazendo realmente os adolescentes para poder estar mergulhando mais fundo, enraizados, assim também como aqui na nossa igreja, né? Trazendo esse tempo de discipulado com eles e a gente fazer esse momento com eles para que eles possam realmente estar discipulando e realmente estar enraizado na palavra de Deus. Isso. Enraizado, já imaginei usar o terreno aqui atrás, botar aquele bando de adolescente, tudo plantado ali atrás. O pai e a mãe buscando, falando, então onde eles estão? Estão enraizados lá atrás. Explica o que é ser enraizado pela Bíblia, porque nós temos gente conectada que nunca leu as Escrituras Sagradas e precisa entender isso. Como fala, né? Jesus, ele fala, né? Quando... Ai, meu Deus, me deu um branco aqui agora. Quando Jesus, ele fala que quando a gente cria discípulos, né? A gente precisa criar raiz nele, porque ele é a fonte da vida, né? Entendeu? Há um ponto nas Escrituras Sagradas que Jesus falou que, em Mateus capítulo 7, que diz também assim, né? A casa edificada na rocha, que tem realmente um fundamento. E a Bíblia fala, os que estão plantados na casa do Senhor, né, florescerão nos atos do nosso Deus. Então, você realmente firmar raiz na presença de Deus, na palavra de Deus. Esse é o objetivo. O Diego, no final do ano passado, me procurou justamente trazendo a visão de que a igreja precisava fazer, junto com o Ministério Imersão, um discipulado mais profundo. Não é só estar no culto, assistindo o culto, ouvindo uma mensagem e ir embora, porque, na verdade, essa sociedade que tem uma fluidez completamente... é como se fosse água, entendeu? Que, dependendo da pressão, ela evapora, desaparece. Os relacionamentos, eles vão raleando cada vez mais, né? No sentido de que ficando cada vez mais superficial. Jesus falou sobre isso, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então, o amor cria raízes. Então, não é só um relacionamento de emoção, mas, de fato,
com vínculos relacionais. Cada vida que está aqui tem uma família, tem pai, tem mãe, estão enraizados numa família. Pode até nem gostar muito da família, pode não ser a família perfeita, mas eles estão enraizados lá, estão conectados lá, assim como no natural, no espiritual. Hebreus fala, não deixando de congregar, falando da graça de Deus, falando realmente dessa conexão, mas falando também daquilo que Jesus ensinou, que de fato Jesus amou os seus e os amou até o fim. Não tinha... Hoje em dia você tem amigos de uma semana, de um ano, você tem amigos que você não gostou, você cancela e desaparece. Não era amigo. Amigo não se faz assim. Amigo permanece para sempre, mesmo quando um amigo te contraria, mesmo quando um amigo te revolta, continua sendo um amigo desgraçado, miserável, né? Mas você continua sendo amigo dele porque tem um vínculo, tem raiz. E é sobre isso que o Diego estava falando, criar raiz em Deus, criar raiz na palavra e criar raiz numa congregação onde você possa frutificar. Porque ninguém frutifica, de fato, como um cavaleiro solitário. Então, explica o que vai acontecer. Agora é contigo e com essa turma. Faz a entrevista à vontade. Alguém quer falar aqui? Então, como o pastor Renato estava falando sobre estar enraizados, faz toda a diferença. Às vezes a gente vê uma árvore, né, naturalmente falando, acabadinha, pensando que já morreu, né, que não vai dar fruto, que não vai florescer, que não vai ter mais nada ali naquela árvore. Mas tudo está baseado na raiz que ela tem. Você não vê, às vezes você não está vendo, como a gente ali está vendo a raiz naquela encenação ali, né? Mas a raiz, normalmente, a gente não vê. Algumas sim, outras não. Mas quando a gente sabe que tem uma raiz profunda, no tempo certo, vai produzir frutos. E quando a gente vê que a gente está enraizados, como é a conferência, na palavra do Senhor, vai ter dia que vai ser difícil? Vai ter dia que vai ser difícil. Todo mundo tem o seu dia mau. Todo mundo tem o seu dia difícil. Mas aí depende de onde está a sua raiz. Será que sua raiz está no Senhor? Está na palavra? Está nas promessas que tem ali na Bíblia para as nossas vidas? É isso que os adolescentes, né, no geral, aqui a gente está falando em específico para os adolescentes, que os adolescentes precisam ter essa convicção de onde está a raiz dele. A raiz dele está no Senhor, porque como a gente já passou por tantas coisas, com certeza eles também vão passar. Nem isso é bíblico, Jesus falou para a gente, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aonde está o seu bom ânimo? A sua raiz está onde? Está no Senhor? Se está no Senhor, você vai passar por aquele dia. Se a gente tirar... Eu vi uma foto esses dias de uma árvore, assim, um desenho, é claro, a metade florida e a metade toda sequinha, e a raiz embaixo. E está escrito assim, é a mesma árvore, só em estações diferentes. Então, quando a gente passa a entender em que estação a gente está vivendo, mas sabendo que a nossa raiz está no Senhor, tudo pode ficar diferente e a gente pode realmente chegar quase à morte, que vocês estão me entendendo, a morte, né? Mas não morte física mesmo, ou até mesmo, mas sabendo que existe um Deus, que existe uma promessa, como foi ministrado muito, muito bom no culto de quarta-feira. Existe uma palavra procedente do Senhor para cada um de nós. Para a gente que já passamos um pouquinho da adolescência, mas principalmente para os adolescentes. É essa realidade que a gente precisa colocar no coração dele, preparar a terra do coração para que eles possam viver realmente o que Deus planejou. Qual é a proposta da conferência, afinal de contas, né? Então, você já falou enraizados, mas qual é a visão que vai acontecer? Se eu estou conectado aqui agora, eu não sei de nada, sou um adolescente, qual é a expectativa para esta conferência? Então, nossas expectativas estão altas, né? Posso até deixar cada um deles falar aqui, ok? Apresente seu nome e expectativa da conferência. Meu nome é Alexandra e eu tô com... Tipo assim, minhas expectativas estão muito altas, porque como as conferências antigas superaram minhas expectativas, eu tenho certeza que essa vai superar e vai ser muito incrível, vai ter um mover muito grande do Espírito Santo. Vou até lá, porque aí a minha voz fica mais perto, né? Me conta a sua experiência com Deus e conversão para quem está conectado aqui. Dá o seu testemunho. Bom, eu cresci na igreja, eu era da Quadrangular, em Rio Grandina, e quando foi em 2019 eu me afastei, em 2023 uma amiga me chamou para vir no Imersão,
e eu continuei, né? As minhas experiências nas conferências foram muito boas. Eu cheguei aqui, ano passado, eu estava tendo uma crise de ansiedade e foi muito bom porque, através das conferências, eu senti Deus falando comigo. E a crise? Passou. Pensei que eu cheguei aqui tendo uma crise de ansiedade. Foi muito bom ter essa crise de ansiedade. E aí, fala o seu nome e a expectativa para a conferência. Meu nome é Isabela, minhas expectativas estão muito altas. Eu realmente espero que cada um dos adolescentes que vão nessa conferência sejam realmente tocados pelo Espírito Santo. Eu realmente desejo isso porque eu fui muito tocada, principalmente no retiro, até que o pastor Renato falou, eu comecei a chorar, que ele viu as asas em mim, e isso tocou muito meu coração, porque... Compartilha com o público o que houve exatamente. Eu estava no retiro, e aí, eu comecei a sentir uma coisa, eu comecei a tremer muito e eu comecei a ver tudo escuro e eu não sei explicar realmente o que eu senti. E aí o pastor Renato veio, ele colocou a mão em mim e aí depois ele falou que ele viu 2 asas pequenas crescendo em mim, mas ele disse que elas eram pequenas, mas Deus disse que elas iriam crescer. E aí eu realmente acreditei nisso porque eu já passei por muitas coisas, muitas situações complicadas e eu acredito que tudo que eu passei, eu sei que Deus que me livrou de várias coisas que poderiam ser muito piores. E acho que é isso. E eu espero que realmente seja muito bom essa conferência, que realmente Deus esteja lá nos tocando. Amém. Nome? Meu nome é Letícia. As minhas expectativas estão muito altas também, porque eu tenho fé que vai acontecer um mover tremendo do Senhor. Um mover tremendo do Espírito Santo em cada vida de cada adolescente. E eu creio que você que não está se sentindo bem, não está afastado de Deus um pouco, você venha na conferência que você vai sentir um mover enorme do Espírito Santo falando com você, mesmo por toda a situação que você está passando. Meu nome é Ezequiel. Minha expectativa para a conferência está bem grande mesmo, porque Deus ele já tem me falado bastante sobre estar cada vez mais profundo nele, né? E enraizados. A gente está raiz em Cristo e que Ele dá todos os nutrientes para que a gente possa crescer, né? E para a gente poder ter fruto e para a gente poder amadurecer, porque não adianta ter fruto e o fruto tá verde, né? Então, eu tô com uma expectativa bem grande, sabe? Eu acho que... Tem até fundo musical. A expectativa está tão grande. I'm sorry. Mas eu creio que nesses 3 dias vai ser dias em que realmente o Senhor vai estar nos aprofundando mais, a gente vai estar se aprofundando mais no Senhor, Ele vai estar nos regando para a gente poder crescer, Ele vai estar nos dando nutrientes, Ele vai estar nos fortalecendo cada vez mais, né? Porque de acordo com os nutrientes que está na terra que a gente vai crescendo. Então, que a árvore, no caso, vai crescendo. Então, de acordo com o que Jesus ele tá para entregar na gente, o tanto que a gente está para receber, eu acho que vai ser grandioso. E eu tô com expectativa altíssima. Pai do Senhor, igreja, meu nome é Tiago. E um conselho que Paulo ele deu para o jovem Timóteo é que para não deixar que desprezem ele por ser jovem. E eu acredito que nesses últimos dias, esses adolescentes eles irão crescer em maturidade, eles irão crescer, e Paulo também diz para Timóteo para despertar o dom que há nele. E acredito que nesses últimos dias, dons e talentos que o Senhor já criou e designou para cada um, porque Deus já apontou o destino de cada adolescente, e acredito que esses dons, esses talentos vão ser dispersos nesses últimos dias. E em João 15, Jesus ele diz que não podemos gerar frutos senão por Ele, se estarmos ligados, enraizados na videira verdadeira, e precisamos estar ligados com Ele para que, de fato, os frutos aconteçam. E muitas das vezes a gente, como cristão, a gente tenta gerar frutos por si só. A gente tenta gerar o caráter de Cristo, gerar os frutos do Espírito, e a gente se cansa, a gente se fadiga como um galho seco, e muitas das vezes você, adolescente,
tem tentado mostrar para o mundo inteiro que você é bom, que você consegue, que você é capaz, e você tem se frustrado, tem vivido como um galho seco. E saiba que nesses últimos dias você está enraizado em Cristo, enraizado na videira verdadeira. Nele você pode todas as coisas. Nele você irá gerar os frutos do Espírito que você não consegue gerar por si só. Amor, bondade, benignidade, longabilidade. Nele você irá gerar. Amém? E eu gostei da palavra que ele falou aqui agora, que não despreze a sua mocidade, ninguém despreze, falando para Timóteo, né? Então é um convite para você que está velho também, a participar da conferência. Afinal de contas, o pessoal pode pensar assim, não é só para jovem, né? É só para adolescente, né? A conferência, vamos mostrar para você quando ela vai acontecer aqui, sexta-feira, 7h30, sábado, 15 horas, e depois 7h30. E domingo às 18 horas, aberta a toda a igreja. Quando eu falo aberta a toda a igreja, porque ela está entrando dentro dos nossos cultos oficiais. Mas todos esses dias, qualquer pessoa que quiser vir, é aberto. Todo aquele que vier pode ser dos 15 ou dos 12 aos 120. Então, se você tem 120 e ainda tem força para chegar até aqui, é aberto. Porque, na verdade, às vezes é exatamente isso. A pessoa pode desprezar, mas esse cara é novinho demais aqui, ó, novo demais aí. Esse aqui já está com barba, né? Aquele já está velho. Ali, ué, está com barba, já é velho, homem velho. Essa é muito novinha, eu não quero. E, na realidade, você está desprezando, é o dom de Deus, é o que o Espírito Santo quer fazer. Então, realmente, boa colocação para não desprezar essa conferência. Você que já é... Como é que você já está longe? Como é que você falou? Não, você falou uma outra coisa aqui antes da adolescente, que já estamos... É que eu falo que a gente também é adolescente, eu falo para eles. Só que a gente é adolescente há mais tempo que eles, entendeu? Mas é o que a gente precisa dar um suporte realmente para eles, né? E a gente precisa estar junto deles, conduzindo, né? Jesus começou o ministério dele muito cedo, né? Com 12 anos ele já ministrava. E será que se fosse aqui agora, na nossa época, a gente levaria a sério o que Jesus estava falando com 12 anos? Talvez não, a nossa cultura deixa isso, como o Tiago falou, de muito... mas é muito novo, mas é muito jovem, mas o dom já está aqui. Só precisa realmente colocar para fora. É só realmente trazer o que Deus falou. Eu não estou lembrando o que eu falei, que você falou. Mas falou, importante que falou bem, né? Mas ela falou assim, que ela falou que nós já não somos mais adolescentes, alguma coisa assim, já passamos um pouquinho da adolescência, outros já passaram muito da adolescência, né? Outros já são 6 adolescentes num pacote só, entendeu? E aí, mas na verdade você deve participar, deve estar realmente nessa conexão do enraizados. Então, esses são os dias, a entrada é franca e você poderá vir com toda a graça. Eu quero deixar, então, voltar o Diego aqui, vulgo Biscoito, como é conhecido, né? Eu falo que eu não gosto de apelido, mas quando a pessoa gosta de apelido, a gente respeita a pessoa. Ela não gosta de ser chamada de Biscoito, então fica Biscoito, fazer o quê, né? A gente respeita, porque apelidos não são, às vezes, tão assim, abençoadores, né? Tem muitos apelidos que matam a pessoa. Mas vou voltar para o Diego aqui para que ele possa compartilhar o que tem acontecido no culto Imersão. Daqui a pouquinho a Vitória vai fazer ela vai pegar uns flashes do culto do Imersão que vai estar acontecendo, para você ver alguns flashes. Mas o que acontece no culto Imersão e para onde foi esta conferência? Então, toda quinta-feira, às 7h30, a gente está reunidos, né? E o intuito mesmo, né, no culto do Imersão, é começar a botar os adolescentes para estarem servindo, né, nos cultos esse ano, estarem participando, frequentando os cultos não só do Imersão, mas também os cultos oficiais, e deixar eles como adolescentes,
estarem servindo também, né, na casa com seus dons, seus talentos. E o Senhor começou a ministrar no nosso coração de estar realmente fazendo essa conferência, voltando a palavra realmente para esse discipulado, não só um discipulado coletivo, mas também um discipulado pessoal, um a um, né, onde que a gente vê, a gente perde, né, a gente vê muito mesmo Jesus com as multidão, né, mas ele também andava com Pedro, Tiago e João, né, e ele estava afirmando, ensinando eles também. E a gente tem um pouco passado essa visão para eles, né, de eles estarem enraizados aqui dentro da igreja, e a gente vê, né, que aqui na nossa igreja, né, a gente vê muitas pessoas aqui que estão há bastante tempo caminhando, e a gente vê e a gente se espelha, né, em ver a caminhada que o Senhor tem dado, e a gente vê um amor tão grande, né, de ter dado em estar servindo ao Senhor. Isso é muito bom, e a gente tem tentado passar isso para os adolescentes, né, e criar realmente raízes aqui. E uma coisa que eu me lembro quando eu me converti com 16 anos de idade, e uma coisa que... Então, eu me converti foi assim, eu estava em casa, né, não conhecia nada de Deus, nada de Jesus, né, e meu irmão chegou para mim e falou assim, olha, vamos na igreja lá, estava tendo uma conferência de carnaval, né, na rua, na época, tinha, né, acho que uma coisa aqui na rua, não me lembro muito bem. É que teve um período que o pessoal resolveu fazer um evangelismo dentro do próprio carnaval. E aí a mocidade dependente do céu. É isso aí, mocidade dependente do céu. Nós conseguimos, inclusive, emprestado de uma escola de samba, ao escândalo, né? Não é? E, por um acaso, aí a escola ganhou, falou, foi porque emprestou para a igreja. O pessoal é realmente muito fértil, né? Mas aconteceu. E aí nós saímos realmente na Alberto Browne, no meio do carnaval mesmo, né? Com aquela plateia toda, distribuindo folhetos e cantando louvores. Foi um negócio assim muito assustador, porque enquanto caminhava, você via pessoas chorando, pessoas que não esperavam, gente desviada, estava lá, se assustando, ou seja, foi realmente muito emocionante até. Então, de fato, houve esse evangelismo de rua. Então, foi nesse período que ele está falando aqui, um contexto que aconteceu lá atrás, que nós moramos, a auditório da igreja é na rua Augusto Severo 106, que realmente flui para a avenida principal da cidade. E é nessa avenida que acontece blocos, escola de samba. Nesse dia que nós saímos daqui, a Alberto Browne estava liberado para que a gente pudesse entrar nela. Nós entramos e fomos até o Paissandu, se não me falha a memória, daqui até lá por dentro, tocando louvor e distribuindo folhetos. Foi um negócio... E o pessoal ficou realmente assustado, impactado. Vidas se converteram e foi realmente um negócio muito sensacional. É disso que ele está falando do evangelismo no Carnaval. E aí, uma a Shirlinha, né, chegou para o meu irmão e falou assim, olha, vai ter um evento lá à noite, vai ter um cara do reggae cantando aqui, o Salomão do reggae, e vai lá porque vai ser muito bom, meu irmão gosta de reggae. Aí eu falei, mas eu não vou sozinho, não. Eu falei, leva com quem você quiser. E eu estava em casa, sem fazer nada. Cara, vamos na igreja comigo, que vai ter um negócio de reggae lá, vai ser muito bom. Eu não sei o que é, mas vamos. A mulher me mandou um convite lá, eu senti uma coisa, uma paz aqui, e eu estou indo. Vamos embora comigo? Aí eu falei assim, vamos embora, né? Se eu vou, mas eu não quero ficar com esse negócio de igreja, não. Né? Eu só vou. Aí cheguei aqui, e aí Jesus me pegou, entendeu? Me pegou, ele foi embora e eu fiquei. Entendeu? Eu fiquei e eu estou aqui até hoje, né? Desde 2006, né? Quantos anos aí? Nem sei. 19. 19 anos já, misericórdia. Caraca. Já fez maior idade. Desde 2006 e, assim, e o Senhor estava falando comigo, sabe? Que é criar raiz aqui no lugar onde que Deus nos plantou. E eu me lembro muito bem que uma vez que a Isli ainda estava, na época, tocando violão na escola, aprendendo, ela chegou para mim e falou assim, olha,
Deus falou comigo que aqui é o lugar que você vai dar muitos frutos para Ele. Eu ainda me lembro disso, quando eu cheguei, com cabelo ainda grandão, cheio de cabelo. Felizes que tem cabelo grande. Acredite se quiser, ainda tive cabelo grandão. E aí, cara, e realmente hoje você vê assim, Deus cumprindo, né, a palavra dele assim também. E eu creio também que vai ser também na vida desses adolescentes, nessa conferência, o Senhor vai despertar muitos corações, vai enraizar muitos adolescentes que talvez está assim, vai para uma igreja, vai para outra, mas não cria aquela raiz mesmo, né, onde o Senhor plantou. Né? E eu creio que é um tempo que o Senhor vai querer trazer raízes mesmo profundas para esses adolescentes de poder estar caminhando, né, servindo ao Senhor com alegria e com amor também. As pessoas perdem grande oportunidade justamente por não estabelecer um vínculo que permanece. E hoje em dia, como é muito fácil, a nossa mente é uma mente que você está no Facebook, no TikTok, você vai para o Instagram, você se conecta, se desconecta, e a mente está trabalhada nessa direção de que, como o filósofo disse, né, amor líquido, né, um amor que evapora, um amor que não permanece, não é um amor consolidado. Isso não faz bem para a alma, isso não faz bem para o coração. Você precisa ter esse vínculo. Nós fomos criados para isso. Então, é muito importante. Muitas pessoas deixaram de frutificar, deixaram de alcançar um chamado ou uma direção justamente porque desconecta. Eu não sei se você conhece o bonsai, né? Um dos segredos do bonsai. O que é bonsai? Uma árvore que poderia atingir 10, 15 metros, ela fica 20, 30 centímetros. É bonitinha, ela é bonitinha. Eu até me enganado pela Débora, que andei comprando, falou que era só botar lá em casa e deixar. Que trabalho, que aquilo. Parecia um bebê reborn, sabe? Eu já tive um bebê reborn lá atrás. É mais ou menos isso, tinha que ficar cuidando daquela coisa. E bota no sol, bota na sombra, bota lá, bota lá. Aí tem que. Era uma prova. E as folhinhas caíam, a miserável comigo. Não deu certo, né? Eu desisti, no final, falei assim: olha. Aí fui dar para o Bruno, que ele tinha um terreno. Bruno, você não quer ficar com essas. Botou lá na casa dele, que coisa. Deu vontade de tacar fogo nelas. Botou lá na casa dele, elas floresceram, ficaram bonitas. Eu falei, mas que raiva que me deu. Eu falei, vontade de tacar fogo nessas bichinhas, mas estão lá. Mas o que acontece? Por que fica um bonsai? Um dos segredos é pouca luz, você tem que fazer a limitação de luz em cima dela, e mais. Troca de vasos. Você vai trocando, você vai fazendo, você vai mexendo com ela. E então, ao invés dela crescer, ela fica um bonsai. E assim a pessoa que não tem um compromisso, que não tem, de fato, não está enraizado, né, naquele local, não deixou ter raiz. Deixou de ser árvore? Não. Deixou de ser bênção? Não. Mas poderia ser muito mais do que Deus tinha para aquela pessoa. Então, limitar o seu chamado, limitar o seu dom, limitar aquilo que Deus tem, é justamente não estar comprometido. Eu sempre falo que eu tenho uma mensagem para pregar, que é ser fiel onde Deus te colocou. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma mensagem que eu vivi. Se chorei ou se vivi, eu sei que essa palavra eu vivi. Essa realmente eu vivi, porque, na verdade, eu sempre fui fiel onde Deus me colocou. Eu falo que eu não fui chamado, eu fui achado, que eu estava lá. Independente do que acontece. Aí bate na cabeça dele. O pastor me bateu, eu não quero mais ficar nessa igreja, vai embora, né? E quantas situações já aconteceram comigo, eu permaneci. Não é porque era pastor, não era nem pastor nesse sentido, fiel ao compromisso. E foi isso que me fez frutificar. Só essa é a direção e essa é a mensagem que eu tenho. E essa é a mensagem que Jesus ensinou, como disse que amou os seus, amou até o fim. Então, não vai ficar aborrecido, não. Eu peço perdão pelo tapa que eu dei, entendeu? Me perdoa publicamente. Te perdoo. Está perdoado aqui publicamente. E, na verdade, essa frutificação, é isso que ele está falando sobre ser enraizados e frutificar na direção que Deus tem nesse sentido. E a conferência vai acontecer dias 20, 21 e 22 de junho agora, sem ser semana agora, a próxima que vem. Nós estamos em estreia nessa sexta com esta chamada para você. Então, na próxima...
Nós estamos em estreia nessa sexta aqui com essa Conversas da Vida. Então, na próxima sexta-feira, coloca na sua agenda. Sexta-feira, 7h30 da noite. Pastor, eu já tenho 19 anos, pode vir. Pastor, eu já tenho 91 anos, pode vir também. É claro que os jovens estarão lá ministrando, mas, como ele falou aqui, não despreze, venha, vai ser, Deus vai ministrar, afinal de contas, Deus não está limitado, né? Então, você pode participar sexta-feira, 7h30 da noite, sábado, 3 da tarde e 7h30, aqui é a entrada franca, como nós colocamos ali, mas é importante falar que tem uma inscrição. Por quê? Fala aí. Então, porque a gente vai ter um lanche no sábado à tarde, de graça, com a graça de Deus, entendeu? Então, nós vamos ter um lanche lá, abençoado demais. Só está vindo por causa do lanche. É brincadeira. Só que é lanche espiritual, calma aí. É brincadeira, é brincadeira. Ele busca Deus de verdade. Então, nós vamos ter um lanche no sábado à tarde, né? É abençoado mesmo. E aí precisa fazer a inscrição para a gente poder saber a quantidade de pessoas que vão estar vindo. Então, se você é um adolescente ou conhece algum adolescente, cola com a gente aí nesse final de semana que vai ser bênção demais. É importante falar que você só precisa fazer a inscrição se você for vir no culto sábado, 15 horas, e ficar direto até 7h30 da noite, porque aí o culto deve terminar de 3 termina que horas mais ou menos? 5h50, e aí logo depois vai ter um lanche. Então, só é necessária a inscrição se você for ficar no sábado, de 3 às 7h30. Se você for visitar sexta-feira, ou no domingo, ou mesmo no sábado à noite, 7h30, não precisa de inscrição, porque você já vem, se quiser também jejuar, também não precisa fazer inscrição, né? Vai que resolve o dia para jejum, também não precisa, mas é só mesmo uma inscrição para saber a quantidade de lanche que vai ser feita, para que a gente não tenha nenhum desperdício, né? Jesus, quando fez a multiplicação dos pães, mandou juntar aquilo que sobrou, 12 cestos cheios. Tinha gente que ficou... Eu tenho para mim que o garotinho que cedeu os peixes ficou rico aquele dia. Entendeu? Porque, afinal, era dele, né? Vai devolver para quem? Para quem deu. Eu acho que devolveram para ele, né? Pelo menos deveria ter devolvido para ele, né? Eu espero que não tenha tido desvio de verbas, né? Porque o menino botou. Tem um garotinho que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Foi ele que deu os 5 pães e 2 peixinhos. De quem pertence aquele que multiplicou? Era dele. Eu acho que ele fez um bom investimento aquele dia. Chegou em casa com 12 cestos cheios. Imagina, o que é isso, filho? É que eu fui ali numa reunião, tinha uma turma lá, eu investi, alto investimento nas bolsas, olha, essa vale a pena, invista em Jesus, porque vale a pena. Então, só é necessária essa inscrição caso você vá participar de 3 às 7h30 da noite. Fora disso, está livre e é entrada franca e abençoada. Eu quero falar para você que ainda, Diego, exatamente, conta aqui para a gente. Não revele quem vai ministrar, não, mas qual a expectativa daqueles que vão ministrar? Segredo. Uhum. Então, tem bastante gente boa da cidade, ok, que vão estar ministrando aqui para a gente. Eles estão com bastante expectativas também, né? E são pessoas, homens tementes ao Senhor, pessoas que vão estar liberando algo da parte do Senhor para adolescente mesmo, voltado para adolescente. São pessoas que caminham, né, nessa faixa etária, e pessoas também que não caminham também. Mas, assim, é muito, muito importante mesmo estar vindo aqui, porque, assim, estão com grandes expectativas mesmo no Senhor para derramar como a chuva, entende? Talvez a gente está com bastante terra seca, precisando de chuva. E é exatamente assim nós cremos que cada um deles é como se fosse uma construção, é uma construção que o Senhor vai fazer na sexta, no sábado à tarde, no sábado à noite e concluir no domingo à noite. Então, se eu fosse você, cara, não perde não, vem todos os dias, porque o Senhor vai derramar algo muito, muito precioso mesmo para cada um que vai estar ali, né? E é importante você ficar ligado realmente nesta conexão, né? Porque eu gosto disso, porque uma conferência pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Você vê só, o Diego está contando aqui que era uma conferência de carnaval, graças à mocidade dependente do céu.
que saiu às ruas da Alberto Browne, né, para poder evangelizar. O objetivo não era fazer festa nem brincadeira, não. Era uma coisa que você não sabe, era feito com jejum, com oração, era um negócio muito sério. A gente tinha uma intercessão muito séria que era feita em cima, porque nós sabíamos que estava entrando num ambiente que não tinha nada a ver com o contexto de igreja e de tudo mais, né? E os efeitos foram maravilhosos, foram impressionantes, aliás, né, de você acompanhar, de gente sendo tocada enquanto estava andando, gente chorando, gente tocada, e gente que nós pudemos orar no caminho. E, em consequência disso, acabou o Diego aparecendo aqui na igreja. Você vê só, esse efeito borboleta, né? Quando fala efeito borboleta, é a teoria de que uma revoada de borboleta na África pode gerar, não é, uma tempestade do outro lado do planeta, né? Então, esse efeito borboleta é muito legal. Em Gênesis, capítulo 24, aliás, nessa semana, que é da Semana dos Namorados, é um bom texto para ser falado, né? Que diz que Deus é o Deus do bom encontro. Aqui, ó. Já se animaram aqui, ó. Quase que pulou. Não, mas aliás, esse tema é um tema muito importante, dicas de passagem. As pessoas não entendem que no primeiro livro da Bíblia, está aqui, olha, Gênesis, aí você vai aqui, ó, no primeiro livro, quer dizer, logo no primeiro capítulo, Deus já fala que não é bom ficar sozinho, mas tudo bem, ele lá estava já dando uma Eva para Adão, então estava tudo resolvido. Mas o negócio é quando você tem que achar. Aí, ó, Gênesis 24, quando você vem aqui nessa experiência, no primeiro livro da Bíblia, você já encontra o Deus do bom encontro. Abraão procurando uma esposa para o seu filho Isaque. Não era Ezequiel, não, era Isaque. E aí o que acontece? Como é que Deus faz essas conexões? Como é que Deus faz esse encontro? É impressionante, ele ora, né? Deus do bom encontro, me dá favor para que eu possa achar a pessoa certa. E achou. E o milagre aconteceu. Então, esse é o Deus do bom encontro. Para o natural, vocês aproveitam para orar, porque está aqui em Gênesis, aproveita fazer essa oração. Mas também para o sobrenatural, que é essas conexões espirituais que Deus faz, né? Deus conecta pessoas, né? Então, Deus falou, quando o eunuco se converte, né? Alguém ouviu a voz, se aproxima desse carro, vai lá. E foi lá, e quando chegou lá, um homem se converte e acaba realmente trazendo um mover do Espírito para a sua nação. Então, é muito importante você aproveitar essa conferência para convidar pessoas também não convertidas, né? Fazer como foi feito com ele. Quer dizer, o irmão foi um evangelista sem saber. E só para contar, ele fala para todo mundo, eu que levei meu irmão na igreja, eu mesmo não fiquei. Aí vira sino de igreja. Como é que é sino, né? O sino fica do lado de fora chamando, tem, mas nunca está dentro. Tem muitos irmãos sinos, né? Que chamam, vai para a igreja, mas nunca está dentro. Então, por favor, não seja um sino. Entra nesta congregação e realmente vai ser a bênção dos céus. Vamos, então, dar uma palavra direta para todo mundo aqui antes da gente encerrar. Você fala direto, cada um fala direto. Ó, você... Não, mas não. Sensacional. Ele entendeu que cada um ia falar um pedaço. Não. Por todos. Tá. Vamos formar uma frase, então? Vamos lá. Agora, já que ele entrou nessa, vamos formar uma frase. Você vai ser abençoado na conferência do Imersão 2025. Venha e seja enraizado. Até que a inspiração dele foi boa. Mas eu quero que você faça um convite, porque a gente vai usar esses cortes aqui para quem está adolescente. Faz olha, você aí está no teu coração para convidar. O que você está convidando? Deixa Deus inspirar agora para o convite. Gostei da frase, viu? Queremos convidar você, adolescente, que, como eu disse, tem se esforçado, porque eu, na minha vida, tentei me esforçar por si só e me cansei. E desisti, muitas das vezes, cresci na igreja e desisti, mas quero convidar você, que muitas das vezes está se esforçando para tentar estar na presença de Deus e já percebeu que não consegue, mas que saiba que o evangelho ele começa quando a gente desiste, quando Deus ele deixa a gente se cansar, para que nesse momento ele entre e quando ele agir, a gente tenha plena certeza que foi ele que fez e não a gente. Então, queremos convidar você para estar nessa conferência. Amém? Quero estar convidando você que não conhece verdadeiramente Cristo, ou até mesmo você que conhece a Cristo,
Para vir tá vindo é redundante, né? Para vir para a conferência, que vai ser bênção. Que eu creio que vai descer chuva, como o Biscoito falou, e vai ser bênção demais. Muitas pessoas vão estar sendo tocadas. Eu creio que vai ter batismo no Espírito Santo. Eu creio que vai ter realmente pessoas se aprofundando mais em Cristo. E eu creio que você não pode ficar de fora, sabe? Porque Deus, ele tem algo tremendo para sua vida e você nunca vai saber o que é enquanto você não buscar. Jesus, ele é cavalheiro o suficiente para esperar você abrir a porta. E enquanto você não aceitar, enquanto você não olhar e falar assim, eu não aguento mais, como ele disse, que ele tentou e se cansou, enquanto você não olhar e dizer, Jesus, entra, ele não vai entrar. Então eu te convido para você fazer esse convite para Jesus. Jesus, entra, eu creio em ti. E assim seja. Então, quero convidar você, adolescente, para poder estar aí junto com a gente. Talvez você que está realmente como uma terra seca, né? Com raízes dentro de você, uma raiz talvez que você está com tristeza, você que está realmente precisando da raiz que é Jesus, você que está precisando realmente de ter um encontro real como Paulo teve. Cara, eu quero falar para você, vem estar com a gente nessa conferência, sexta, sábado e domingo, que eu tenho certeza que o Senhor vai te encontrar, sabe? Eu tenho certeza que os céus vão estar abertos para você nessa conferência. E, cara, venha disposto realmente a querer mudar. Venha simplesmente não porque alguém te convidou ou porque alguém te chamou, sabe? Venha querer realmente se mergulhar mesmo, se enraizar profundamente naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, eu quero convidar você para estar junto com a gente, fazer parte dessa família. Vem estar junto com a gente aí semana que vem. Amém? E você que quer florescer cada vez mais o seu fruto, venha na nossa conferência. Quero convidar vocês para participarem da nossa conferência. Eu realmente espero que vocês estejam lá para serem tocados pelo Espírito Santo e que vocês não saiam da mesma forma que entraram, que possam realmente ser transformados, né? E dar frutos e se colocarem raízes. Bom, eu quero chamar vocês que sentem que não servem para nada e que Deus esqueceu de vocês. E no livro de Lucas fala que Deus deixa os 99 para ir atrás de uma. Então, não deixe as mentiras de Satanás te trazerem uma palavra que você não presta, sendo que Deus larga as 99 para ir atrás de você. Então, vem. Amém. Então, o convite é esse, assim como Deus fez na vida do Biscoito, né? E pastor Renato fala também muito, muito bom. Eu gosto muito quando ele fala do chamado dele. Precisa estar ali, sabe? Esse bom encontro que precisa acontecer. Mas para isso, como Ezequiel também falou, precisa que você abra a porta do teu coração. Precisa que você diga sim, eu estou aqui, Jesus, eu quero essa transformação, eu quero fazer parte do teu reino. E é só estar aqui. Você pode estar pensando assim, mas eu não sei o que eu vou fazer lá. Mas eu não tenho não tenho chamado, ainda não sei qual é o meu chamado. Não importa. Se você tem um coração aberto, disposto, disponível para essa transformação que vem do céu, vem participar com a gente e permaneça. A gente quer que você venha, participe dessa conferência, mas que não fique só de conferência em conferência, que você esteja aqui com a gente, todas as quintas-feiras, nos cultos da igreja oficiais, que você fique realmente enraizado. A nossa proposta nessa conferência é te firmar mesmo, como Jesus é a raiz, sabe? E a gente quer que ele seja a raiz sua, para que você possa florescer, frutificar e alimentar outras pessoas. O fruto serve para alimento para as outras pessoas. E é isso que a gente espera de você. Então, só venha para experimentar como para poder você, um dia, não poder falar assim, não, mas eu nunca fui, eu não sei como é. Então, participa com a gente está aqui e a gente está com o coração cheio de expectativa no Senhor e expectativa também para receber vocês. Amém. Ok, gente, então nós vamos encerrar aqui hoje o nosso Conversas da Vida em estreia. Na edição, Vitória vai passar para você aqui todos os flashes que ela gravou do último culto de imersão,
nesta quinta próxima passada. Então, nós queremos que você possa ser abençoado, edificado e fortalecido. E vamos orar juntos aqui, vamos dar nossas mãos e vamos orar agora por essa conferência em nome de Jesus. Deus eterno, nós queremos levantar nossas mãos em oração e clamar pela Tua presença para esta conferência, Deus amado, do Imersão. Levantamos as nossas mãos em nome do Senhor Jesus, Pai amado, e queremos proibir todo e qualquer tipo de oposição a esta conferência em nome do Senhor Jesus Cristo. No mundo espiritual, temos este momento de intercessão aqui agora, Deus amado, e nós declaramos a vitória da cruz, a vitória de Jesus, Pai amado. Não aceitamos oposições humanas e espirituais, e nos lugares celestiais estão proibidas em nome do Senhor Jesus, Pai. Queremos orar, Deus amado, pela ação do Teu Espírito Santo, Pai amado, sobre cada vida que vai entrar nesta conferência na sexta, sábado e no domingo, que haja um derramar da Tua glória, Pai amado, que haja de fato a revelação do Teu coração acontecendo em cada vida, daqueles que já estão muito tempo no Imersão e aqueles que se converterão possam receber o impacto da Tua glória e da Tua presença. Envia os Teus anjos para esse auditório Conexão Vida, que vai abrigar, Deus, adolescentes neste final de semana, no dia 20 ao dia 22, Deus, que Tua presença prevaleça e permaneça, Pai amado. Oramos por salvação de vidas, ó Pai, por conversão àqueles que vão ser convidados, ó Pai amado, que Teu Espírito possa fazer frutificar e toda oposição que queira impedi-los, ó Pai, de estar neste auditório reunido nesta conferência, desde já nós proibimos em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos para guardar essas vidas que serão ministradas, e nós fazemos oração pela conferência do Imersão enraizados, ó Pai amado, para que de fato haja de fato milagres, transformação e principalmente que eles possam formar raiz na Tua presença, na Tua palavra, na Tua igreja, no Teu reino. Assim nós abençoamos esta conferência e no nome do Senhor Jesus. Queremos orar também por cada vida conectada nesta hora e abençoamos, Pai amado, casas e famílias para que a Tua graça e o Teu mover possa acontecer no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Deus abençoe. Convidamos e agradeço a participação de todos vocês aqui. Até lá. Vem com Imersão. Vamos lá? Vem com Imersão. E vamos terminar, então, na nossa edição com flashes do culto do Imersão. É o culto, não é a conferência, não. Conferência, sexta, dia 20 de junho, sábado, dia 21 de junho, domingo, dia 22 de junho. Sexta, 7h30 da noite, sábado, 3 da tarde, de 7h30 da noite, domingo, 18 horas. Esperamos por você. Até lá. O sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom. O Senhor fez é bom, doce e forte me encontrou, substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou.
Talvez você está aqui com o seu coração como uma terra seca, precisando da chuva. O Espírito Santo, ele é educado. Ele bate ao seu coração, à porta do teu coração. E Ele quer trabalhar no teu coração. Sabe, o Senhor vai começar a arrancar coisas de vocês que precisam ser arrancadas. Sabe, talvez você está aqui precisando realmente ser lavado, purificado pelas águas dele. Talvez você está aqui nessa noite, você que está aí também, aí atrás. Talvez você está precisando de um toque de Deus. Eu quero falar para você aqui que as águas do Senhor estão aqui nesse lugar para te lavar. Eu não sei qual é a terra seca que está no teu coração aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui nesse lugar. Mas eu quero te falar que as águas do Espírito Santo estão passando sobre você que está aqui na frente. E eu quero falar para você, se entregue a Ele completamente. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, na medida em que Te conheço a ouvir. Eu ainda
sexta-feira que vem, sábado, o dia todo, de 3 horas até 9 horas da noite. Vamos ter um lanche de graça aí para vocês. Vocês sabem que o lanche da gente aqui é regado, vocês sabem disso muito bem, né? Aqui não é macarrão com salsicha, não. Quem foi que falou que é macarrão com salsicha? Senhor da glória. Poxa vida, calma que nós teremos uma surpresa em julho. Não vou falar o que é, ok? Vamos lá. Teremos sexta-feira, sábado, domingo à noite. Então, assim, vai ser um final de semana abençoado para você estar aqui, chamando seus amigos, curtindo na presença de Deus. E, cara, além do mais, recebendo muito da parte de Deus, porque só vai ter gente top.